Queridos amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um programa Opinião Espírita. Que alegria em tê-los aqui conosco no nosso segundo programa. No programa anterior, nós vimos o nosso querido Chico Xavier falando um pouquinho a respeito de sua mãe, Maria João de Deus. E no programa de hoje, nós vamos ver dois capítulos. O primeiro, No Limiar da Vida de Além-Túmulo, e o segundo, Últimos Instantes do Tormento Corporal. São dois capítulos em que fala do drama de Maria João de Deus desvencilhando o seu perispírito do corpo físico. Vale a pena estudarmos juntos. Como nós dissemos, vamos estudar o primeiro capítulo, que tem como título No Limiar da Vida de Além-Túmulo. Quem de nós, os espíritas ou simpatizantes, não nos questionamos como será a sensação? O que encontraremos no momento do desligamento do corpo espiritual para o corpo físico? Como se dá o rompimento dos liames, que são os cordões espirituais que nos liga o perispírito ao corpo físico? Então aqui nós vamos começar a ver um pouquinho como é que foi Maria João de Deus nos seus momentos derradeiros, quando ela nos narra: para mim, meu caro filho, as últimas impressões da existência terrena e os primeiros dias transcorridos depois da morte foram muito amargos e dolorosos. Quero crer que a angústia que naquele momento avassalou a minha alma originou-se da profunda mágoa que me ocasionava a separação do lar e dos afetos familiares, pois apesar de crer na imortalidade, sempre enchiam-me de pavor os aspectos da morte, e dentro do catolicismo que eu professava fervorosamente, atemorizava-me a perspectiva de uma eterna ausência. Aqui nós estamos vendo o drama de uma companheira que trazia no seu íntimo a ideia da separação eterna dos seus entes amados. E hoje o Espiritismo vem nos dar uma outra visão, vem nos mostrar o outro lado da moeda, dando-nos a coragem, dando-nos o entusiasmo, dando-nos a força que nós necessitamos para termos uma vida plena, uma vida repleta de trabalho, tanto no campo material, mas também no campo espiritual, para que possamos, no momento derradeiro do nosso último suspiro, termos a dádiva, termos a oportunidade, termos a alegria de nos depararmos neste momento com uma aceitação maior e também melhor. A morte é um processo natural em que todos nós nos encontramos, sem qualquer exceção. Todos nós temos uma única certeza aqui na Terra: um dia iremos morrer. Na linguagem espírita, um dia iremos desencarnar. Este dia pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, 30 anos. Fato é que uma hora, mais cedo ou mais tarde, nós nos depararemos do outro lado. E Maria João de Deus, quando ela notou que ela já estava aos poucos saindo daquela vida corporal que ela durante alguns anos teve, ela começou a sentir um medo muito grande. Um medo natural de quem não compreende o lado espiritual após a morte. Ela trazia consigo aquela crença fervorosa no catolicismo, a qual ensinava e ensina
que após a morte nós vamos para um lugar circunscrito e lá permaneceremos eternamente. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno, ou vamos para o purgatório. E dependendo para onde nós formos, ali permaneceremos eternamente. Então, hoje nós vemos que é uma visão que atemorizava os personagens do ontem e do hoje. Aquela ideia de não ver mais os familiares, aquela ideia de não estar mais com as pessoas que amamos, aquela ideia de não dividirmos momentos prazerosos que dividimos enquanto estávamos encarnados, enquanto estávamos com as pessoas que queremos bem, que queremos do nosso lado. Então nós vemos uma personagem que é muito mais comum do que nós podemos imaginar. Muitos podem pensar, Maria João de Deus foi uma exceção. Não, a exceção somos nós, que compreendemos o lado espiritual, que aceitamos a morte como um processo natural. Mais de 90% da humanidade não se preocupa com amanhã, está preocupado com hoje. Está preocupado com o trabalho, está preocupado com a família, está preocupado com o lado material. Então, se tudo isto está bem, para ele a vida está boa. Mas é momento de pensarmos que a vida não é composta apenas e tão somente do que o mundo material pode nos ofertar. Encerra o primeiro capítulo Maria João de Deus nos informando: lutei enquanto me permitiram as forças físicas contra a influência aniquiladora do meu corpo, mas foi uma luta singular a que sustentei, como soe acontecer aos corações maternos, quando periga a tranquilidade dos seus filhos. Unicamente esse amor obrigava meu apego à vida, porque os sofrimentos que já havia experimentado desprendiam-me de todo o prazer que ainda pudesse me advir das coisas terrenas. Então a grande preocupação dela era não estar mais com seus filhos amados, com o seu companheiro, com os demais familiares, com os amigos, tendo aquela rotina natural que todos nós vamos criando para nós mesmos. Nós temos uma dificuldade muito grande de aceitarmos o novo, de encararmos o novo. Às vezes preferimos manter o velho por já estarmos acostumados do que arriscarmos no novo. Por isso que a reforma íntima, para muitos, ainda tem um travão. Por quê? Porque quando pensamos, como serei sem o meu orgulho? Como eu serei sem a minha vaidade? Como eu serei sem isto, sem aquilo? E às vezes perguntamos, será que eu serei feliz? O novo nos choca, o novo nos causa pensamentos que muitas vezes enfraquecem o nosso ideal. Por isso, da necessidade da persistência, por isso da necessidade de continuarmos firmes no ideal, firmes na ideia do homem de bem. Então ela atemorizava por conta disso, a ideia de ficar presa eternamente, sem ver os filhos tão amados, sem poder ajudar os filhos. O Chico, por exemplo, tinha 5 anos de idade, outros tinham um pouco mais, outros tinham um pouco menos, e nós ficamos imaginando aquele coração materno, tendo a necessidade de desvencilhar dos filhos tão amados. Agora nós vamos ver o capítulo 2, que tem como título Últimos instantes do tormento corporal. É aquele suspiro final, é aquele instante final. E nos narra Maria João de Deus. Combati com tenacidade a moléstia que enfraquecia o meu organismo. Ela lutava como uma guerreira, mas ela chegou em determinado momento, não tinha mais o que fazer. O nosso corpo é uma ferramenta, e como toda ferramenta, como todo motor, está sujeito a quebrar,
a avaliar, está sujeito a ter a necessidade do reparo. Mas há reparos que podem ser feitos enquanto estamos encarnados. Há reparos que só serão feitos quando retornarmos ao mundo espiritual. A maioria das nossas doenças não estão alojadas no corpo físico, e sim no corpo espiritual. Então ela lutou com todas as ferramentas que ela tinha, com tudo que ela podia. Porém, quando chega o momento de regressarmos à pátria espiritual, a nossa verdadeira morada, nós podemos estar nos melhores hospitais, estarmos com os melhores médicos, estarmos sendo amparados pelos amigos espirituais. Quando chega o nosso momento, por mais difícil que seja, por mais tormentoso que seja, o nosso derradeiro momento chega para todos. Porém, chegou o dia que assinalava o término das minhas possibilidades de resistência. As derradeiras horas me foram de excruciante martírio, e depois de uma jornada repleta de dores violentas, veio a noite interminável da agonia. Então vejamos bem, Maria João de Deus tinha um preparo, era uma pessoa muito boa. Quando passou pela terra, procurava ajudar todos que podia, mesmo sendo de uma família muito pobre, mesmo tendo poucos recursos para ofertar para o seu semelhante, ela tinha caridade material. Ela não tinha caridade material, mas tinha caridade espiritual. Então todos que chegaram, ela sempre atendia com um sorriso, com uma palavra de encorajamento, com uma palavra de persistência, de bom ânimo para seguirmos adiante. E ela, que já tinha um coração voltado para a bondade, encontrou todas estas dificuldades. Imagina muitas vezes nós que estamos iniciando no atual momento a caridade, seja material, seja espiritual. Nós que estamos vendo neste momento a importância de darmos sem nada esperarmos, darmos pelo fato de darmos, ajudarmos pelo fato de ajudarmos. Então foi momentos de agonia, que é natural. Nós estamos ainda em preparação. O lado espiritual para todos nós ainda é um grande desconhecido. Ainda temos uma dificuldade muito grande de entendermos o que não vemos, o que não sentimos, o que não percebemos, mas é momento de vermos além do que os nossos olhos podem ver. Continua a narrativa. Reparava que o meu tempo no mundo se escoava dificilmente, almejando o seu findar como o trabalhador sedento e faminto, ávido de repouso. Chegou um determinado momento que a agonia, o medo, a descoberta pelo novo era tão grande que ela não via a hora daquilo tudo acabar. Ela não via a hora de chegar ao término daqueles momentos difíceis para que ela pudesse reparar, para que ela pudesse estar numa situação de paz, numa situação de tranquilidade, numa situação de bem com ela mesma, porque era tão intenso aquelas sensações, era tão intenso aqueles momentos que ela já estava misturando aquele sentimento da saudade, mas também aquele sentimento, Senhor, não aguento mais. Senhor, me ajude, porque está muito difícil. E ela encerra o segundo capítulo nos informando: o meu estado moral caracterizava-se por uma semi-inconsciência, porque o tormento corporal atuava sobre as minhas ideias, que vagavam desordenadas, como se fossem violentamente expulsas do meu cérebro. Olha que dado curioso. O meu estado moral caracterizava-se
por uma semi-inconsciência. Existe os companheiros que chegam no mundo espiritual conscientes do que ocorreu, sabem que desencarnaram, que estão desencarnando, sabem que estão entrando numa nova etapa. Existe também a semi-inconsciência, caracterizada pela personagem que descreve este livro, Maria João de Deus, em que ela narra que ela estava compreendendo o que estava passando, mas com muitos conflitos internos consigo mesmo, e a grande maioria dos que desencarnam não sabem que desencarnaram, ao ponto de Chico Xavier afirmar que de cada 4 pessoas que desencarnam, 3 não sabem que desencarnaram. Então nós vemos que existe o espírito que desencarna consciente, semiconsciente e inconsciente. E eu vou mais longe ao afirmar que a maioria de nós será a primeira encarnação que poderemos desencarnar semi-inconsciente. Mas por que, André, semi-inconsciente? Porque nós ainda vamos ter conosco muitos conflitos. A saudade, a angústia, o medo, o novo. Como será o meu novo? O que eu vou encontrar do outro lado da vida? E os meus familiares que eu estou deixando? E os meus pertences que eu estou deixando? Então nós ainda somos muito apegados ao nosso corpo físico. Nós ainda somos muito apegados ao que Deus nos emprestou no campo da matéria. Ainda somos muito apegados à família, ao trabalho, à vida que nós temos em sociedade. Então o convite é nos desvencilharmos aos poucos para que possamos, no momento do nosso regresso à pátria espiritual, não nos perturbarmos, como com muita propriedade nos narra Maria João de Deus. E nós gostaríamos de aproveitar também a oportunidade e convidar os companheiros para o próximo programa, em que nós estudaremos o capítulo 3º, A Voz de Comando Desobedecida. Então aqui nós já vamos aprofundando no despertar de Maria João de Deus no mundo espiritual, a sua consciência, ela diante do seu próprio eu, ela diante do certo, do errado, do que faço, do que não faço. É um livro apaixonante, é um livro doutrinariamente muito rico de informações, de curiosidades, que completa e muito o que o mestre lionês Allan Kardec nos deixou na segunda metade do século XIX. Nós estamos caminhando para o término do programa Opinião Espírita, mas eu gostaria de convidar os queridos telespectadores do YouTube para interagir conosco. Você gostou do vídeo? Dá o seu like. Você gostou do vídeo? Deixe o seu comentário. Como você está podendo ver no CG, o nosso e-mail é andreluizvilar@hotmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pela nossa fanpage. Procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Eu gostaria muito de que você mandasse a sua mensagem. Eu gostaria de fazer do programa Opinião Espírita um projeto novo pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Até aproveitamos para pedir que você se inscreva no canal youtube.com/TV A Caminho da Luz. Eu gostaria muito de pedir que você ajudasse-nos com o seu comentário, com a sua mensagem, com a sua opinião. Tem alguma dúvida? Se nós tivermos capacidade, se nós tivermos como responder, responderemos com muito amor. Compartilhe, gostou? Compartilhe, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Tenham todos uma boa semana, de muita paz, de muita luz. Até semana que vem.